peguem seus fones de ouvido e entrem na vibe comigo. Quando menos você imagina, mais você pode estar sendo o alvo de algum ato malicioso formado por más companhias. Quando pessoas necessitam derrubar alguém, é como se fosse um dom que surgisse nelas, que as capacitassem para formar eficazes e fortes planos. Então, você deve sempre manter a guarda alta. Viver com prudência é essencial nos tempos atuais. Palavras são apenas ferramentas que certas pessoas usam para manipular e enganar terceiros. Por isso, é muito importante você aprender a sentar, observar e escutar com atenção o que as pessoas pronunciam em conversas. Atente-se aos detalhes. Atente-se naquilo que elas não pronunciam com clareza e em bom tom, para que você consiga identificar pessoas que cultivam possíveis intenções ruins contra você, seja para arruinar seus planos, seja para te machucar emocionalmente e até mesmo para entrar na sua vida íntima, para sugar benefícios e te descartarem quando você não for mais importante. Você deve sempre prestar atenção ao modo como elas passarão a te tratar, tanto individualmente e principalmente quando estiver aos olhos de um público, pois é nesse momento em que você deixa o seu ego e vaidade te enganar e cegar a sua razão e visão sobre a realidade. Claro que você jamais faria uma coisa dessa de propósito, mas como somos humanos, nós gostamos que os outros elevem o nosso ego, nos estimando aos olhos dos demais. No filme O Poderoso Chefão, existe uma cena que me serviu de reflexão para a criação desse conteúdo, e nela acontece o seguinte: Clemenza, que era um dos homens de confiança da família Corleone, junto com outros dois caras que eu não me recordo o nome, estão dando uma volta de carro, realizando algumas tarefas em prol de Don Corleone. E durante toda a viagem, todos os três estavam conversando normalmente, trocando piadas e etc. Porém, chegou um momento em que começou uma diferença de entendimento em meio a essa conversa. O que eu quero dizer com isso? Bom, Clemenza, que estava no banco de passageiro da frente, começou a falar utilizando palavras ambíguas, junto com o homem que estava no banco de trás, que era um dos soldados de Corleone. E ambos estavam compreendendo tal comunicação, menos o motorista. E esse, como estava literalmente boiando na conversa entre os dois, deixou para lá e apenas continuou dirigindo, não dando importância alguma para o que um estava querendo informar ao outro. E outra parte interessante a ser falada é que durante todo esse tempo juntos, realizando tais tarefas pela cidade, Clemenza e o tal soldado estavam tratando o motorista com extrema naturalidade, bom humor e inclusive dando-lhe alguns elogios. E tudo isso acabou servindo para que eles conseguissem disfarçar e turvar a razão e visão do motorista para o ato que realmente pretendiam cometer contra ele. Pois esse motorista era um grande suspeito de ter feito algum tipo de acordo com alguns inimigos de Don Corleone, que acabou resultando em alguns acontecimentos terríveis para o lado de Corleone. Mas enfim, esse não é o ponto que quero explicar profundamente aqui, mas sim sobre a cena que me levou a tal reflexão e me motivou a criar esse conteúdo. Bom, durante um tempo, após essa conversa ludibriadora entre Clemenza e o soldado, Clemenza pediu para o motorista encostar o carro por um instante, pois ele estava apertado para mijar, e na pista onde eles estavam não passava carro algum. Era um lugar totalmente deserto, e o motorista ficou um pouco nervoso com o momento, e com razão, pois somente ele mesmo sabia da verdade, se tinha vacilado ou não. E é como já diz um certo ditado: quem não deve, não teme. Mas para a infelicidade dele, todos já sabiam que ele tinha cometido um vacilo muito feio. Daí, no momento em que Clemenza saiu do carro para se aliviar,
o soldado que estava logo no banco de trás sacou o revólver e então eliminou o motorista. Resumindo, se ele tivesse usado um pouco do raciocínio para entender a conversa e intenções de Clemenza junto com o soldado durante a viagem, o mesmo poderia ter evitado tal acontecimento. Ah, mas é um filme, tem roteiro e tudo, o que deve acontecer tá escrito. Bom, concordo com quem pensa assim. Porém, coloque o contexto dessa cena numa certa situação na vida real e você verá que isso é mais do que comum a acontecer. E muitas pessoas acabam se frustrando, sem entender como aconteceu e por que aconteceu tal desastre em sua vida. Meu amigo, existe jeito pra tudo, e às vezes, em algum momento em que você acha que está rolando uma simples conversa entre amigos, pessoas podem estar tramando coisas que pesarão negativamente em sua vida. Pense além das palavras, e você nunca será enganado ou manipulado. Em alguns vídeos aqui do canal, eu cito que palavras são apenas ferramentas que servem muito mais para manipular e enganar as pessoas do que para orientá-las e ajudá-las. E isso, sem dúvida alguma, é um fato. E é um pensamento que há algum tempo carrego sempre em minha mente, para me manter alerta com certos tipos de pessoas e em certos tipos de situações, que podem gerar ou consequências positivas ou negativas em minha vida. Quando nós nos esforçamos para sempre nos mantermos policiados, é difícil tomarmos alguma decisão errada na vida, pois a prudência impede que isso aconteça. Pessoas que sabem jogar com as palavras são muito perigosas. Elas podem nos ameaçar falando na nossa cara e ainda assim a gente não notar. Certifique-se sempre de buscar e atualizar-se em relação ao significado de cada palavra. Isso te dará segurança e tornará difícil pessoas mal-intencionadas tentarem te manipular. Então, meus amigos, é isso. Espero que tenham aproveitado o conteúdo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, beleza? De deixar o seu like, de compartilhar o vídeo e de sempre deixar um feedback aí embaixo como apoio ao conteúdo, beleza? Tamo junto e vamos pra cima.